Nesse vídeo você vai aprender a enviar e-mails automáticos usando o Python, incluindo arquivos em anexo. Isso pode ser muito útil quando você precisa mandar alguns relatórios diários para sua equipe e não quer fazer isso de maneira manual e sim automática. E o Python te permite isso. Quer saber como? Sou Augusto da Eficiência Programada. Fica nesse vídeo e bora programar. Vamos criar aqui um arquivo do zero para a gente fazer esse código juntos, beleza? Primeiro passo que a gente vai fazer aqui é fazer as importações necessárias para o nosso projeto. Hoje a gente vai estar usando a biblioteca chamada SMPTlib e alguns objetos da biblioteca e-mail. O bom é que essas bibliotecas são padrões do Python, ou seja, elas já vêm instaladas assim que você instala o Python na sua máquina. Então você não precisa fazer nenhuma instalação separadamente. Ela já vem com Python quando você instala ele na sua máquina. Então tá tudo certo. Essa configuração inicial te garanto que já vai estar pronta aí no seu PC. Beleza, feito isso, a gente precisa criar uma conexão remota com o servidor do e-mail. Nesse caso, no vídeo de hoje, a gente vai estar utilizando o e-mail Outlook. Então, você vai ter que ter acesso a uma conta do Outlook para poder replicar esse código aqui. Não adianta testar esse código com algum domínio, com algum e-mail do domínio Gmail, tá bom? Sendo remetente, tá bom? Você pode enviar para alguém no Gmail, mas você não pode enviar a partir de um e-mail Gmail. Por quê? O processo para fazer com uma conta Gmail é diferente e o código, consequentemente, também é diferente. Então, vamos deixar isso para um próximo vídeo. Então, já se inscreve aqui se você está à espera desse vídeo aí de como fazer esse processo usando o e-mail do domínio Gmail, beleza? Então, o foco de hoje, Outlook. Repito, vai ter que ter uma conta do Outlook para testar esse códigozinho aqui, beleza? Nem que seja para uma boa prática, algum bom estudo para você. Vamos lá, como é que a gente cria essa conexão? Cria uma variável chamada servidor e eu vou utilizar a biblioteca SMPTlib, que a gente importou aqui, e instanciar um objeto chamado SMTP. E o que a gente vai passar aqui? A gente vai passar uns parâmetros padrões aqui, que você pode simplesmente copiar e colar, assim como eu fiz, já que não envolve muita lógica de programação, e é meio que uma receitinha de bolo. Você sempre vai replicar esses parâmetros quando você tiver que rodar esse código ou inicializar uma conexão com o servidor do Outlook. Então, ele meio que sempre se repete, então não envolve muita lógica, não precisa a gente entender muito o que são esses parâmetros. Tá? Na linha de baixo, o que a gente vai fazer? Já que a gente já tem a nossa conexão, a gente tem que, de fato, começar, né? Dar um start nessa conexão. Então, como é que a gente vai fazer isso? Ó? Eu chamo o meu objeto, né? O meu servidor aqui, que a gente chamou, e chamo o método chamado start TLS. Depois disso, feita essa conexão, a gente precisa fazer o login, né, com o nosso usuário e com a nossa senha. Aqui eu criei duas variáveis, uma usuário e outra senha, e eu vou acrescentar aqui o nosso e-mail e senha. Né? Logicamente, não vou, por questão de segurança, botar o meu e-mail, então vou botar só um exemplo aqui padrão, mas você pode botar as suas informações e também aqui a sua senha, e eu vou chamar o nosso objeto, nessa nossa conexão, e vou fazer o login com o nosso usuário e com a nossa senha. Mas antes de avançar, eu quero deixar claro uma coisa. Você, para a etapa de teste, você pode acrescentar suas credenciais aqui no código, mas isso nunca deve ser uma boa prática, tá? A gente está de longe aqui, não estamos recomendando você fazer isso. O certo é você usar variáveis de ambiente e outros métodos mais seguros, mas isso é um assunto para outro vídeo. Só para uma etapa de teste, você pode inserir aqui as suas credenciais, mas lembre que isso não é uma boa prática e logo em breve a gente vai trazer um videozinho corrigindo essa prática e mostrando quais são as maneiras mais recomendadas, beleza? Então, vamos lá, vamos seguir. Fizemos nosso login, agora a gente vai fazer o seguinte, né? Feita a nossa conexão e o nosso login, a gente vai acrescentar algumas informações necessários para o nosso e-mail, como por exemplo o destinatário. Você pode botar aqui o endereço do e-mail do destinatário que você quer, ou seja, a pessoa que está recebendo esse e-mail, tá bom? E se você quiser mais de uma pessoa, é possível, basta você separar por vírgulas, não precisa do espaço, tá bom? E acrescentar o destinatário, né? O e-mail ou da outra pessoa que você quer que receba esse e-mail, beleza? Então aqui nesse caso só tem um exemplozinho básico para duas pessoas, sem o e-mail, né? Logicamente, preservando aí segurança, mas basta você dar um replace, né? Trocar pelos e-mails e endereços de quem você quer que receba. E aqui também um assunto, vou começar aqui com um assunto bem básico, não um teste, querendo ou não a gente está fazendo um teste aqui. Beleza, agora a gente tem que começar a criar de fato a nossa mensagem, né? O nosso objeto e-mail. E como a gente vai fazer isso? Eu criei uma variável chamada MSG, que é uma abreviação para mensagem, é o nome que o pessoal aí, uma boa prática, o pessoal, é um padrão, né, que o pessoal utiliza quando a gente está mandando e-mails. O que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente vai instanciar um objeto chamado mimemultipart. Beleza? Que a gente já importou aqui no início, tá bom?
E a gente vai acrescentar essas informações que a gente criou aqui recentemente por meio de atributos dessa mensagem. Por exemplo, o atributo from, ou seja, de, vai receber o quê? O nosso remetente, quem está enviando a mensagem, que no nosso caso somos nós mesmos, né? O usuário, beleza? Já aqui o atributo to, para quem, né? Vai receber qual o valor? O valor de quem está recebendo essa mensagem. No caso aí é o destinatário, ou destinatários, né? E também aqui o subject, que é o assunto, também vai receber o quê? Nossa variável assunto, que a gente também criou inicialmente, beleza? Então, nesse passo a passo aqui, nessas linhas, a gente já começou a criar o nosso e-mail, né? O nosso objeto e-mail de fato, beleza? Também vou acrescentar aqui um textozinho bem básico, tá bom? Nosso corpo do e-mail, é de fato um textinho padrão, só para teste, né? Só pedindo para vocês seguirem a gente no Instagram e também aqui, se inscrever aqui no canal do YouTube, para sempre receber esses conteúdos maravilhosos, tá? Mas é isso aí, fica a parte. Vamos lá, criei esse textinho. O que a gente vai fazer? A gente precisa anexar esse texto no corpo do e-mail. E lembra, qual que é o nosso e-mail? O que a gente está chamando ele? A gente está chamando ele de MSG, que é o nosso objeto, beleza? Então, primeiro eu chamo MSG, que é o nome do nosso objeto, e vou chamar o quê? Um método chamado attack, né? De anexar, de incorporar, beleza? O que eu vou incorporar aqui? Ó, nosso texto? Não. A gente tem que fazer o seguinte, ó. Em vez de anexar o nosso texto propriamente dito, a gente vai anexar o quê? Um objeto meme_text, que também a gente importou aqui em cima, tá bom? Da mesma maneira que a gente instanciou um objeto meme_multipart aqui para criar um e-mail, a gente tem que instanciar esse objeto aqui para criar essa mensagem, né, esse texto no corpo do e-mail. E aqui sim a gente vai passar o texto, tá bom? Também outro parâmetrozinho chamado plain. Por que plain? Porque nesse caso é uma mensagenzinha bem padrão, bem simples. Se eu estivesse mandando aqui um HTML, uma mensagem formatada, com negrito, tudo bonitinho, aí aqui a gente passaria, por exemplo, HTML. Mas não é o nosso caso. Beleza? Show! O próximo passo que a gente vai fazer, além de ter essa mensagem no corpo do e-mail, como eu falei no início do vídeo, a gente vai anexar um arquivo aqui, tá bom? Geralmente, quando a gente envia e-mails automáticos para alguém via Python, a gente está anexando algum arquivo, né? Seja uma imagem, um arquivo de texto ou uma planilha Excel, que também é bem comum, que inclusive é o nosso caso de hoje. Hoje a gente vai importar, a gente vai incorporar, anexar uma planilha Excel, tá bom? Aqui no nosso e-mail. Como a gente vai fazer isso? Cria uma variável chamada arquivo. O que eu vou botar aqui? Eu vou botar o caminho para o meu arquivo Excel, que está aqui no meu PC, ele está aqui, ó. Tá vendo esse resultado XLSX? Essa é a nossa planilha. Vou vir aqui, um botão direito, vou copiar o nosso caminho, tá bom? Vou colar aqui. Vou só botar um Rzinho antes dessa aspas, para o Python não encrencar com essas barras invertidas. Assim eu tenho o caminho completo para o meu arquivo Excel, tá bom? Eu posso também copiar o caminho relativo aqui, inclusive eu prefiro, tá bom? Vou vir aqui, assim ele fica mais clean, ele fica mais curto, beleza? Tá, agora a gente já tem o nosso caminho do arquivo. Agora a gente precisa fazer a leitura. Antes de incorporar esse arquivo, anexar esse arquivo, a gente precisa fazer a leitura desse arquivo no Python. A gente vai usar a função chamada open e vai passar aqui o nosso arquivo, também o módulo de leitura. A gente só vai estar lendo o nosso arquivo, a gente não vai estar escrevendo nenhum dado. Então a gente vai botar um RBzinho aqui. Eu vou chamar esse arquivo de file, por exemplo, beleza? Que é um arquivo, nome em inglês para arquivo, que é o padrão que o pessoal usa. Aqui vou criar uma variável chamada dados, tá bom? Que vai receber o quê? Vai receber literalmente os nossos dados, né? Os registros que a gente tem dentro dessa nossa planilha, tá bom? É o que a nossa função open aqui faz. Como eu vou fazer isso? Vou chamar o meu arquivo, que eu estou chamando de file nesse momento. File, não é mais arquivo, é file. E vou chamar um método chamado read. Beleza, só que nessa mágica o Python já vai fazer a leitura de todos os registros, de todos os dados que você tem lá na tua planilha, beleza? E agora a gente tem que pegar esses dados que a gente acabou de ler e de fato anexar. Agora a gente já está apto a anexar esse arquivo, essa planilha Excel, no nosso e-mail. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai instanciar um objeto meme_application, tá bom? Que a gente também importou, era o último que faltava aqui para a gente usar dessas nossas importações. O que a gente vai passar aqui para ele? A gente vai passar os nossos dados, que a gente acabou de ler, beleza? E também qual é o tipo de arquivo que a gente está passando para o Python, né? Para ele entender. A gente está passando o que aí? Um XLSX, essa extensão, né? Um arquivo Excel. O Python precisa entender isso, tá bom? Beleza. Só aqui a gente já criou esse objeto anexo, vamos dizer assim, e a gente vai criar o quê? Primeiro a gente vai criar um cabeçalhozinho. Que cabeçalho é esse? Lembra quando você vai anexar um e-mail, por exemplo, aqui, ó, vou dar um exemplo. Anexar um e-mail, você tem o nome do anexo ali, ó, o nome e a extensão, para ele poder aparecer bonitinho aqui no e-mail, senão não vai aparecer nada, né? Ele não vai estar anexado de fato. Você precisa botar algum título, alguma coisa. O que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai pegar o nosso objeto anexo e vai usar um método chamado addHeader, que é adicionar cabeçalho, vamos dizer assim. Vou adicionar aqui uns parâmetros também padrões, você pode copiar e colar, não envolve muita lógica, tá bom? O único parâmetro que eu chamo a atenção aqui, que é importante, é file name.
que é? É o nome do arquivo que vai aparecer ali bonitinho. Por exemplo, você pode botar um nome mais sugestivo, mas aqui eu vou botar um nome bem padrãozão, tá bom? Planilha.xlsx. Não esqueçam de botar o nome da extensão. Não adianta só botar o nome do arquivo que você quer. Você precisa botar o nome da extensão. No nosso caso é xlsx, que a gente tinha indicado aqui anteriormente. Beleza? Então, show. Agora a gente só precisa pegar esse anexo e incorporar, anexar a nossa mensagem, o nosso e-mail. Lembra como é que a gente estava chamando o nosso objeto e-mail? De MSG. Tá vendo? Quando a gente instancia ele, a gente atribuiu o nome à variável MSG. Então vamos lá, MSG. Vamos botar o que aqui? O método de novo, attack. E o que eu vou anexar aqui? O nosso anexo, beleza? Só nessa magia aqui ele já vai fazer toda essa anexação, beleza? E aqui, para a gente finalizar o nosso código, a gente tem que pegar o nosso servidor e mandar o quê? Disparar essa mensagem, beleza? Vamos mandar logo essa mensagem, né? Vamos disparar esse e-mail. Então vou usar um método chamado sendMessage e passar como argumento a mensagem, né? O e-mail que eu quero disparar. Que de novo, qual é o nome dele? MSG. Show! Agora, para finalizar, a gente tem que o quê? Encerrar aquela conexão que a gente fez lá no início, aquela conexão remota. Lembra? A gente inicializou ela aqui. Agora a gente tem que finalizar, fechar essa conexão. Assim que eu rodar esse código, já vai estar tudo pronto, em segundos o e-mail vai chegar. Logicamente, se rodar literalmente esse código aqui, não vai dar bom, porque aqui eu não botei minhas credenciais propriamente ditas, né, nem o destinatário, por questão de segurança, tá bom? Mas você trocando, né, alterando aí as informações certinhas aí para o teu caso, vai dar certo. Inclusive aqui, ó, tenho já um exemplo teste aqui, ó. O e-mail foi disparado, aqui o meu remetente, e também aqui, ó, o nome da nossa planilhazinha, anexo, bonitinho, ó, o nome da planilha, com a extensão, aquela mensagenzinha, aquele texto padrão no corpo do e-mail, e assim que eu abro essa planilha, ela já está bonitinha aqui, tá bom? Então foi isso que eu queria apresentar para vocês hoje. Já se inscreve aqui no canal para receber mais tutoriais como esse e não perder o tutorial do Gmail, tá bom? Porque a maioria das pessoas, né, grande parte pelo menos, usa o Gmail, então é bom ter essa noção aí de como replicar essa lógica para esse caso, beleza? Então, espero vocês na próxima aí, não esquece de deixar o like, comentar, se tiver qualquer dúvida pode comentar que a gente vai estar resolvendo essas dúvidas. Então, obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.